Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 a 19. 1 Timóteo, capítulo 6, 17 a 19. Esse texto está na minha cabeça há um mês, e hoje eu resolvi ter coragem de pregá-lo. Levante bem alto sua Bíblia e diga aí: essa é a minha Bíblia. Eu sou. O que ela diz que eu posso, abrirei meu coração e nunca mais serei. Amém. Eu tinha aviso para dar, mas eu esqueci. Então, plugadinhas, você falou? Plugadinhas é de 12 a 14? Se você tem 12 a 14 anos e está aqui no culto, está tendo um culto para você, uma reunião para você, aí que a gente chama de plugadinhos. Eles estão no auditório amarelo? Auditório amarelo, se você tem de 12 a 14 anos, quiser, não, de 10 a 14, né? De 10 a 14, se você quiser estar lá com eles, eles estão lá. Amém. Tema de hoje, nitroglicerina. TNT. Fala aí. Tema de hoje, nitroglicerina. Vamos falar de dinheiro. E dinheiro na igreja é sempre uma pressão. Leia comigo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 a 19, diz assim: ordene aos que são ricos. Quem é rico aqui? Não levanta a mão que eu vou pedir dinheiro emprestado. Já falei, não empresta dinheiro. Levanta a mão quem é rico aí, deixa eu ver aí. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, acumularão para si mesmo um tesouro firme para o futuro e alcançarão a verdadeira vida. Quem pode dizer glória a Deus por isso aí? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse povo maravilhoso que está aqui. Gente que te ama. Gente que quer ouvir tua palavra. Gente, Senhor, que saiu do seu trabalho, saiu da sua casa, veio nessa quinta-feira, nessa cidade chamada São Paulo, através de tantos problemas que nós temos de trânsito, dificuldades. Estamos aqui porque te amamos e queremos sentir a tua presença. E tem gente aqui, Senhor, que hoje separou esse tempo para consagrar a sua vida ao Senhor. Então fala, Senhor, com eles. Eles querem te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um conhecido há muitos anos já, um queridaço mesmo. Menino de Deus, homem de Deus, gente. Família querida, abençoada. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque isso aqui é transmitido, né? Mas ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de Deus, assim. Pensa num camarada 100% de Deus. Ele dedicou a vida dele ao evangelho, à pregação, à área de ministrações e tudo mais. E o seu pai, hoje ele tem filhos, né, e tudo, mas o seu pai era um homem riquíssimo. Pensa num cara rico assim. Multiplica por 10. Essa era a riqueza desse homem, do pai dessa pessoa. Alguns anos atrás, ele teve uma mudança na profissão, precisou fazer uma recolocação profissional e desestabilizou um pouco a carreira, as portas se fecharam e o pai dele nunca deu nada para ele. Era riquíssimo. Nunca deu nada, nunca ajudou. Às vezes ajudava ali pontualmente, uma coisinha e tal, mas nada que expressasse assim a grandeza da riqueza que esse homem possui. Nem as netas, né, ajudou. Eu sei que eu vou pagar um preço por isso aqui. A Lupe está assim, ó. E aí às vezes eu falo com a Lupe que eu não entendo, gente. Como
é que um avô, um pai, tendo tanto recurso, não tem desejo de socorrer assim? E aí eu fiquei pensando, você já viu pessoas assim? Que esquece do filho. Eu não estou dizendo que tem que dar tudo para o filho, vocês estão entendendo. Às vezes é pontual, né? Uma ajuda ali. Ele é um trabalhador, tá? Ele, rapaz, é trabalhador mesmo, trabalhador. Mas estava numa fase de recolocação, de carreira, né? E eu falei para ele, a minha ideia, né? Liga para o teu pai, pede lá uns 3 milhões, assim, que não é nada para ele, e você abre uma empresa aí e faz o negócio, né? Você está maluco? Falou para mim, você está doido? Eu falei, não, o que é 3 milhões do seu pai? Não é nada. Você acha que meu pai vai me dar 3 milhões para abrir uma empresa? Eu falei, mas vai morrer um dia, e vai ficar tudo cedo do mesmo jeito? Ou não vai? Parece que quando a pessoa... eu vou tomar cuidado hoje, porque o tema dinheiro é polêmico demais, né, gente? E falar de dinheiro na igreja é polêmico. Mas parece que às vezes a pessoa, ela esquece que o dinheiro não é tudo na vida, né? E ela fica tão presa com aquilo, esquece que um dia vai morrer, e que o dinheiro vai ficar aí. Ou não vai? Tem uma música do Alcubo não, do Templo Soul, que eu acho muito legal, né? Que fala assim, então vê se vigia, se hoje foi seu último dia, que te valeu tanta correria, não valeu de nada. Para que tanto dinheiro? Não adianta pôr no bolso do terno. Eles não aceitam isso lá no inferno. Não valeu de nada. Eu acho interessante isso. A maneira como a gente se relaciona com o dinheiro é uma maneira muito séria da gente pensar. E Jesus deu uma característica ao dinheiro que ele não deu para nenhuma outra coisa. Ele chamou o dinheiro de não o dinheiro em si, mas esse espírito, não o dinheiro em si, guarde isso, tá? Não é o dinheiro em si, mas esse amor ao dinheiro, essa relação com o dinheiro, ele chamou de um principado, uma potestade chamada Mamon. Ele disse que havia ali forças malignas operando sobre o coração daquele que está preso ao dinheiro. Agora é interessante a gente pensar nisso, porque o problema não é o dinheiro, mas a relação que a gente constrói de proteção, de ideia de que a gente vai viver para sempre e de que a maior realidade da nossa vida é o dinheiro. Então a primeira coisa que eu queria dizer para você é que eu quis pregar essa mensagem, já faz um tempo que está no meu coração, e eu não sou de falar essas coisas, vocês me conhecem, mas eu vou falar com todo o meu amor para você. Bênçãos de Deus está chegando na sua vida, mas Deus não pode dar algo para você que você não sabe cuidar. Deus não vai dar uma bênção que vai se tornar uma maldição, mas está chegando coisas na sua vida, e eu creio que são bênçãos para você. E você precisa aprender a lidar com as bênçãos de Deus. Você precisa entender aquilo que é a bênção de Deus. E eu estou falando agora de bênçãos financeiras para a sua vida. Mas se você não aprender a ter uma relação verdadeira, espiritual, com as bênçãos que Deus quer te dar, e você começar a gostar mais da bênção do que o Deus da bênção, você não pode receber nada, porque você precisa entender, estou adiantando a palavra, que é Deus a fonte de toda a bênção na sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? Então eu quero ensinar, eu adiantei toda a palavra, eu me perdi todo hoje, eita glória, vai ser uma bênção hoje. Eu sempre achei interessante isso, como as pessoas têm diferentes pensamentos com relação do uso do dinheiro e para que o dinheiro serve. Eu quando era garoto, eu já falei para vocês que eu fui fui office boy do presidente de um banco, né? Então, o presidente do banco, ele tinha muito dinheiro, ele tinha recursos, era um absurdo, né? A quantidade de dinheiro que eu via passando ali. Eu me lembro de estar um dia lá, adolescente, Paulo Maluf entrando, o presidente do banco Citibank americano, na época era o John Reed entrando na sala, e eu só via aqueles homens, imagina, né? Os topo do mundo lá, o presidente do Citibank dos Estados Unidos estava lá, e aí eu vi aquela coisa toda, e não sei porquê, acho que para não ficar impressionado, eu coloquei na minha cabeça algo que foi muito importante para mim, e que me trouxe muitas bênçãos: dinheiro não existe, e eu vou provar para você que o dinheiro não existe. Se você pegar uma moeda de R$100 aqui, e levar para os Estados Unidos, vale alguma coisa? Você compra alguma coisa?
Eles aceitam lá? Não, não aceita. A não ser que você vá num câmbio, troque pela moeda americana, que vai valer pouquinho, mas você vai trocar, né? E aí vai valer o dinheiro deles. Porque, na verdade, o dinheiro é uma convenção. O dinheiro é uma coisa que a gente usa para poder fazer negociações. Antigamente usava-se galinha, usava-se animal, trocava-se coisas, e depois, para ficar mais fácil, se criou moedas para fazer. Aliás, a criptomoeda é arrebentar com tudo isso, né? Porque aí você teria uma moeda mundial e não teria mais dinheiro circulando. Mas isso é um outro assunto. Então, por que eu falo isso? Porque quando a gente começa a entender que o dinheiro, na verdade, é uma convenção, e você vai entender então que você não é dependente disso, isso te traz liberdade para viver as bênçãos financeiras que Deus quer te dar. Se você ainda acha que o dinheiro é a coisa mais importante da sua vida, você não conhece as bênçãos de Deus. Se você acha que você vai ser feliz só quando tiver mais dinheiro, você não sabe o que é a felicidade que Deus pode te dar. Agora, o dinheiro é uma bênção para você realizar projetos que Deus tem para a sua vida. Eu quero saber aqui, quem tem um projeto de Deus na sua vida? Quem tem um chamado aí de Deus para a sua vida? Quem tem um desejo de fazer algo para Deus aí, levante a mão. Então, se você tem um desejo para fazer algo para Deus, você tem mesmo? Quero ver quem tem aqui, levanta a mão. Se você realmente tem, você vai precisar de recursos para fazer isso. E Deus não vai, querido, preste atenção, te dar recursos enquanto você não tiver uma poderosa visão. Você primeiro precisa ter uma visão. Você fala, eu quero ter uma família abençoada, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero ter um sustento para minha casa, eu quero ser generoso na obra. Então, Deus abençoa a visão que você tem. Você crê nisso que eu estou dizendo agora? Agora, a relação que nós temos com o dinheiro vai determinar se você vai ser uma pessoa abençoada ou você é uma pessoa que não vai ser abençoada. Por quê? Vou explicar para você. Deus não divide a glória dele com ninguém. E ele não vai dividir a glória dele com Mamon. Ele vai... você entendeu o que eu quis dizer? Ele não tem problema nenhum de abençoar seus filhos. Ele não tem problema nenhum de transformar a sua vida financeira. Ele não tem... Aliás, eu acredito muito nisso, que não é da vontade de Deus que você seja uma pessoa endividada, mas você precisa acertar a sua relação com o dinheiro. Se você não acertar essa relação com o dinheiro, percebe? Não é o dinheiro papel que eu estou falando, mas com esses espíritos malignos que nos prendem com relação ao dinheiro, você não pode receber a bênção que Deus quer te dar. Então hoje Deus te trouxe aqui, aleluia, porque Ele quer fazer algo novo na tua vida, porque tem bênção chegando, que você vai prosperar, eu creio nisso. Quantos creem aqui que Deus pode trazer prosperidade para a sua vida? Mas você precisa entender o que eu estou falando, a prosperidade não vem de Mamon, a prosperidade vem do Senhor nosso Deus. E você precisa entender a diferença. Então, quando a gente olha para esse texto, Paulo vai dar para o seu servo na fé ali, o seu pastor, né, o apóstolo que estava cuidando de Éfeso, que era o apóstolo Timóteo, o pastor Timóteo, ele vai dar algumas referências para ele sobre orientações. A primeira orientação que ele vai falar, quer ter uma visão clara de como você vai ser abençoado financeiramente? A primeira coisa que você precisa saber, quando você é abençoado financeiramente, você fica arrogante. Meu Deus, eu estou sentindo. Você comprou aquela bolsa nova, e você entra assim, comprou um anel novo, assim, eu estou tão cansada hoje. Você olha para o sapato da sua amiga e fala, misericórdia. Deixa eu explicar por que ele fala isso. Olha o texto aqui. Eu estou brincando um pouco, né? Porque esse assunto na igreja sempre é um assunto mais pesado. Mas olha, fala assim: ordene. Eu tentei ver se em outra versão não tinha a palavra ordene. Eu achei tão forte, né? Ordene. Mas é isso que a Bíblia fala. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. A primeira lição que Paulo está dando, eu vou correr nessa parte, que nessa parte é só a introdução. Evitando o orgulho por causa da riqueza. Tem muita gente que, quando uma bênção acontece, quando uma prosperidade chega, quando tem um pouquinho mais de dinheiro, pisa em todo mundo, humilha todo mundo. Vocês já viram gente assim? Já viram ou não? Essa pessoa, ela está demonstrando que a sua identidade, a sua relação com Deus e com o próximo está relacionado no seu dinheiro. Então, se a pessoa que está perto dela, ela não
ela não tem um padrão social como ela acha que deveria ter, ela não atende, ela não quer ser amiga. Quando eu era jovem, eu estava na faculdade e eu quis fazer uma pesquisa de campo. Eu quis provar uma situação, sabe esses negócios que a gente faz que é para fazer uma pesquisa? E eu fiz o seguinte, eu falei para a Lupe que nós íamos comprar um terno, eu tinha que fazer um casamento de um casal jovem aqui da igreja, mas eu não tinha terno. Só que eu falei, vou comprar um terno. Aí peguei uma camiseta furada, uma calça de moletom e um chinelo de dedo e fui numa loja top aqui de São Paulo comprar um terno. E entrei. Ninguém olhou para mim. Eu falava, quanto custa? O vendedor passava. Eu falei, por favor, eu queria saber. Ninguém atendia. Fiquei uns 15, 20 minutos lá e fui embora. No outro dia, voltei na mesma loja. Agora arrumadinha, bonitinho, calça social, camisa social, sapatinho. Entrei na loja. Aquele vendedor que passou 3 vezes por mim, não deu 30 segundos. E ele foi perguntar para mim, pois não, você precisa de alguma coisa? Eu falei, você não. Você não, porque eu vim aqui 3 vezes ontem, você não olhou na minha cara. Aí eu chamei outro rapaz e comprei o terno na frente dele e falei assim, você não vai ganhar comissão hoje. Mas por quê? Porque nós, como seres humanos, somos um pouco arrogantes quando Deus começa a nos abençoar. E Deus precisa tratar isso no seu coração. Por quê? Porque o orgulho precede a queda. Então tira da tua cabeça, de uma vez por outra, que você colocou aí na sua cabeça, que Deus não quer te abençoar financeiramente. O problema não é Deus, é que nós não sabemos lidar com as bênçãos de Deus. Então nós ficamos arrogantes. E nós achamos que as bênçãos de Deus nos definem, mas o que define é a presença de Deus, é a paz de Deus no seu coração, é a presença de Deus quando você é generoso, quando você é bondoso, é isso que te define como ser humano. Amém? A segunda coisa que não vai dar tempo, segunda eu vou correr. Segunda coisa é que Paulo vai dizer aqui para nós, bem claramente aqui no texto, ele vai falar assim: nem ponha a sua esperança na incerteza da riqueza. Ou seja, não confie na sua riqueza. Tem muita gente que acha porque tem o dinheiro guardado, porque acha... Agora eu vou dar um exemplo, esse exemplo é triste, mas eu preciso dar. Porque acham que você pode ter recursos financeiros, então você é intocável, você manda em todo mundo. Você já viu gente que se acha intocável porque tem dinheiro? Gente chata, né? Gente terrível. Agora, o que ele está dizendo? Essas pessoas confiam nas suas riquezas. Aí eu vou dar um exemplo para você. Steve Jobs. Eu acho que Steve Jobs, eu não estou dizendo que Deus colocou câncer nele, não, porque tem gente que vai cortar isso aqui e vai usar contra mim. Presta atenção, eu estou dizendo que ele foi a maior pregação que um ser humano podia ter. Não foi? Olha a empresa que esse homem construiu, a riqueza que esse homem construiu, o dinheiro que esse homem fez. Mas o dinheiro não é tudo. Se você confiar o dinheiro dele não comprou a saúde dele. O dinheiro dele não comprou nada que pudesse reverter o câncer que ele teve, que era fulminante. Percebe? Ele foi uma pregação para nós. Eu não estou dizendo, presta atenção, você vai ser abençoado financeiramente, mas você precisa lidar diretamente com o dinheiro, você precisa saber o que é isso. Se toda vez que o dinheiro pinga na tua conta, você fica arrogante, Deus não pode te dar. Se toda vez que você recebe um pouco mais, paga as suas dívidas, você acha que agora pode fazer tudo, mandar em todo mundo, Deus não pode te dar. Se você confia na riqueza e não no Senhor, Deus não pode te dar. Mas a Bíblia diz que Ele abriria janelas do céu e derramaria sobre nós bênçãos sem medida. Então o problema não é quem gera a bênção, o problema é quem está recebendo a bênção. O problema não é quem pode fazer, porque a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o nosso Deus, meu irmão. Tá difícil hoje, mas eu vou conseguir. Então algumas pessoas, elas têm esse problema, elas começam a confiar na riqueza, elas ficam preocupadas, elas pagam a conta delas lá, e aí não caiu, o boleto não sumiu, meu Deus, alguém pegou meu dinheiro, não dorme à noite. Não deu para entender meu exemplo? Ela fica preocupada, mas a riqueza é incerta, né? Amanhã chega alguém e fala assim: não existe mais real, agora é reale. E quem tem real
precisa trocar pelo real e o real vale... Não, ninguém nos escuta, por favor, presidente do Brasil, não escuta essa pregação. E aí você perde tudo. Mas você não perde a força de Deus na sua vida, você não perde a bênção de Deus na sua vida, você não perde a graça de Deus na sua vida, você não perde o sustento de Deus na sua vida, porque a fonte, ela é imutável, a fonte é Jesus, o Senhor, o Rei da Glória, meu irmão. É claro que ninguém quer perder recursos, é triste perder, mas às vezes a pessoa fica desesperada, eu quero morrer, não quero morrer nada, porque a fonte continua gerando vida na sua vida. Depois ele vai falar o seguinte, ordene então, primeiro que os ricos desse mundo não sejam arrogantes, não ponham essa esperança na riqueza, não ponham esperança na riqueza, na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para a nossa satisfação, para a nossa satisfação. Se você não entendeu, para a nossa satisfação. Deus proporciona tudo ricamente para a nossa satisfação. Ele está dizendo o que para nós? Ele está dizendo que a fonte, o provedor, é Deus. E Ele faz para a nossa satisfação. Ele faz porque Ele é bom. Agora Ele vai começar a apertar a gente. Primeira coisa Ele falou para você, não seja arrogante, não confie nessa riqueza, lembra de quem é a tua fonte. E no quarto lugar Ele vai falar assim, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e pontos para repartir. Gente querida, olha, eu vou dizer uma coisa para você, que é muito sério isso que eu vou falar. A gente tem que entender que Deus vai derramar, a fonte derrama sobre você para que você se torne uma fonte. E não um dique. E não uma cisterna. Lembro de uma frase que eu preguei muitos anos atrás. Dinheiro é como adubo. Se você ficar só juntando, não serve para nada e fede. Mas se você semear, se você plantar, ele vai fazer florescer e vai abençoar a vida das pessoas. Então você precisa entender o seguinte, presta bem. Tem uma série de pessoas ao seu redor que infelizmente, por causa dos nossos problemas sociais, por causa dos seus pais, por causa da cultura, infelizmente eles não foram abençoados. Com um trabalho tão bom quanto você, com uma clareza de entendimento como você. Percebe o que eu estou dizendo? E Deus fala assim, como eu vou fazer para abençoar essa pessoa? Eu vou usar meus filhos. E eu vou derramar bênção sobre eles. E eu vou fazer eles serem generosos. Eu vou ensiná-los que sou eu que supro a necessidade. E às vezes, querido, eu vou ser bem sincero que eu vou falar. O que é pouco para você, que não é pesado, é uma bênção, é uma virada na vida daquele que você está dando. Às vezes para uma pessoa, por exemplo, que ganha um salário mínimo por mês, e para você R$100 não é nada, percebe o que eu estou dizendo? Para aquela pessoa você está dando 10% a mais do salário para ela comprar as coisas. Você não precisa ser milionário para ser generoso. Às vezes, eu vou um pouco mais longe nisso, posso ir um pouco mais longe? Talvez falar de valores é muito difícil, tá, irmãos? Mas eu vou tentar dar um exemplo. Às vezes, para você que pode dar 250, R$500 de socorro, não de empréstimo, de socorro na vida da pessoa, é meio salário para ela. E aí você fala, não, mas eu vou gastar isso em, sei lá, em coisas que não valem nada. Então a Bíblia está falando, ensina esse pessoal que Deus vai derramar. E eu creio que está chegando. Eu creio que a bênção está vindo. Mas eles têm que entender que é para praticar o bem e ser generoso. Não é para fazer que nem o pai lá, que pega, junta tudo e o filho está passando dificuldade. É para abençoar, para criar projetos, para tirar, para mudar, para formar ONGs, para abençoar o reino de Deus, para a gente poder pregar o evangelho, para o evangelho chegar, para sustentar missionário. Aleluia. E aí, querido, você está pronto para receber as bênçãos de Deus. Então, não é uma questão... E aí ele vai terminar aqui o texto, eu estou na introdução ainda, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Acumularão para si mesmo um tesouro firme para o futuro e alcançarão a verdadeira vida.
acumularão então um tesouro verdadeiro. Aí está citando aquela palavra que Jesus falou: não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu. Ele tá fazendo uma referência de Jesus aqui. E aqui é uma coisa interessante: a gente vai morrer um dia. Então é legal você ganhar, é legal você ter uma herança para deixar para os seus filhos, bênção, mas você tem uma vida eterna. E quando você chegar lá no céu, Deus vai falar para você: e aí, você abençoa as pessoas? Não, eu estava preocupado, eu achava que o dinheiro... E Deus falou: está vendo, você desenvolveu uma relação com o dinheiro que não era a relação que eu queria que você desenvolvesse. Ele se tornou o seu ídolo. Não tem, eu ensino aqui você a guardar para fazer uma reserva. Já ensinei, não ensinei? Eu ensinei você a ter seu próprio banco para você não precisar pedir nada emprestado. Eu ensinei você para guardar uma cesta para os seus sonhos, não ensinei? Ensinei ou não ensinei? Já ensinei você também a guardar uma cesta para a sua velhice, não ensinei? Agora eu vou ensinar uma coisa que eu faço, que eu nunca ensinei para você. Pega um pouquinho, separa e doa. Não só o seu dízimo. O seu dízimo é o básico, porque o dízimo é do Senhor, não é seu. Amém? Essa é uma questão que Deus tem que revelar a você, mas o dízimo é do Senhor. Pega lá um valorzinho, tem uma pessoa que você sabe que está fazendo uma dificuldade, está precisando de fazer uma compra, teve um nenenzinho que nasceu agora, alguém da sua família que, sabe, está mudando de casa, casou, vai lá, deposita na conta dele lá e fala: estou abençoando sua vida, aquilo pode mudar a vida dele. Você já fez as cestas, não fez? Você já aprendeu a ter uma reserva? Você já aprendeu a guardar pouco do sonho? Já aprendeu a guardar? E aí então a churrada de Deus começa a ser derramada na sua vida. Mas o texto está dizendo para nós que a gente faz isso porque isso, eu não sei como explicar isso, mas isso é o verdadeiro tesouro da nossa vida. Como a gente falou, não adianta você guardar, porque no bolso do terno eles não aceitam isso lá no inferno. Você precisa juntar tesouros no céu. E às vezes, querido, é uma coisa tão simples. É uma coisa tão simples ser generoso. Está lá no teu trabalho, tem um camarada lá que não tem mistura. Vai lá, pega a tua mistura, entrega a metade para ele. Esse dia você vai comer menos, vai receber bênção. Vai fazer até bem para você. É, coisa simples. Pega lá o teu funcionário, vê se você está pagando aquilo que é justo do mercado. Dá uma analisada, se não dá para aumentar um pouquinho, você vai ser abençoado por aumentar o salário do teu funcionário. Não precisa ser uma coisa absurda, mas às vezes para você, os 10% que você der de aumento para ele, não vai significar nada para você, e para ele vai ser um 10% de aumento. Então a Bíblia está dizendo para nós isso. Agora deixa eu trazer a minha mensagem sobre isso. Deu para entender a minha introdução, né? Olha o que a Bíblia está ensinando, é muito importante. Agora, por quê? A primeira coisa que a Bíblia está mostrando para nós é que o dinheiro tem poder de nos seduzir, a ponto de se tornar um Deus. É isso que a Bíblia vai ensinar para nós. A Bíblia não vai ensinar que o dinheiro é o problema. Ele vai ensinar que o amor ao dinheiro é o problema. Por quê? Porque o amor ao dinheiro vai tornar o dinheiro um Deus. E a gente é propício a viver através dessa influência, desse falso Deus, e perder a bênção do verdadeiro Deus, que é o Deus da nossa vida. Então muitas pessoas não prosperam, meu irmão. E eu vou explicar por que elas não prosperam. Porque a relação que elas têm com o dinheiro é uma relação de idolatria. É isso que Paulo está descrevendo. Por isso que ele fala: ordena que isso não seja feito. Qual é a relação? A arrogância, o orgulho, a dependência, a segurança. Isso é uma idolatria. Ao invés de ele ter essa segurança com Deus, ele precisa ter com Deus, ele vai ter com esse dinheiro. Agora, deixa eu explicar isso para você. Se você quiser viver, querido, aquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa responder algumas perguntas para você. E agora eu estou preparando você. Olha que coisa linda, né? Eu preciso contar esse testemunho, senão vocês vão entender. A minha cabeça mudou sobre isso em 2004. Em 2004, eu estava passando dificuldades financeiras, já contei para vocês que eu fui com $200 para o Havaí estudar, liderança, e lá chegou uma mulher. É interessante porque ela era a patrona da nossa turma, tínhamos 40 e poucos homens ali do mundo inteiro, África, Indonésia, Vietnã, China, todo o terceiro mundo tinha um representante, só do Brasil tinha 4, e a gente estava lá, e de repente entrou a patrona é aquela que apagou tudo. Então a gente dava $500 para estudar lá,
E essa patrona pagou para 40 alunos $9.500, sozinha. E ela me tocou o coração, porque lá no instituto onde eu estava estudando, eles não deixavam uma patrona, tinha que ser pelo menos 3 ou 4, eles não queriam que uma pessoa pagasse uma turma toda. Mas essa mulher era muito rica, crente, serva de Deus, morava na Flórida, e ela falou, meu sonho é ter uma classe só minha e eu pagar tudo. Olha que sonho bonito. Aí ela pagou para todos os pastores e líderes que estavam lá. Quando a gente chegou, ela foi apresentada para nós. Olha, essa mulher pagou para vocês estudarem. A gente ficou lá uma fileira, 40 alunos do mundo inteiro, e ela falou para aquilo me deu um start. Foi o dia que eu entendi o que Deus queria fazer com os recursos. Você já pensou que... Agora, o que aconteceu? Lá foi o primeiro contato poderoso que eu tive com liderança. Quem pagou aquele contato foi uma mulher que eu nunca vi na vida. Elizabeth alguma coisa, mas eu nunca conheci. Só aquele dia. Percebe o que eu estou falando? Só que o impacto que eu recebi desse curso que ela pagou para mim, trouxe a Quírios para esse tamanho que ela é hoje. Não, você não entendeu. Se ela não tivesse ido lá, talvez não existisse essa igreja. Talvez essa multidão de batismos que nós fazemos não existisse. E aí eu entendi o que Deus quer fazer com o seu recurso e com o meu. Ele quer ajudar a gente a prosperar para que Ele possa fazer de você o patrono, o partner, o patrocinador dos sonhos dEle para a vida das pessoas. E Deus tinha um sonho no Brasil, aleluia. E o nome do sonho de Deus no Brasil era Quírios. E Ele tinha um propósito para nós. E Ele falou, eu preciso transformar esse sonho em realidade. Quem pode ser um instrumento? E aquela mulher, Deus me usa. E Deus falou, então vou usar as suas riquezas. E Ele abençoou a nossa vida. E hoje nós estamos aqui. E hoje Deus está falando com você, porque, querido, alguém teve coragem de ser um instrumento de Deus. Então aquela mulher pagou naquela época, se eram 40 alunos a $9.500, faz a conta, vamos arredondar por $10.000. Ela pagou $400 mil, porque ela queria uma classe. Ah, mas ela tinha muito dinheiro. Aí que você se pega. Porque a generosidade nunca vai começar no coração de quem tem muito dinheiro. A generosidade começa no coração de quem quer ser generoso aonde está. Se você esperar, meu irmão, um dia você não vai ter. Porque o mamão já te pegou até lá. O mamão pegou. E a idolatria ao dinheiro é o que impede a gente ser abençoado. Então vamos lá, vamos perceber se você tem preparado. Quem quer ser curado hoje aqui? Ei, só 3 pessoas, glória a Deus. Quem crê que Deus tem bênção na sua vida? Ah, muito bom. Agora, quem crê que você não está recebendo algumas bênçãos porque você precisa ser curado? Diminuiu para 3 pessoas de novo, tá vendo? Mas eu vou conseguir. Olha só. Primeiro lugar, você sente o medo irracional de perder dinheiro? Responde para você. Você mede seu valor próprio com base no quanto tem ou ganha? Quando você não tem nada, você sente, eu sou muito... Você acredita que é mais feliz ou mais seguro se tiver mais dinheiro? Percebe? Se você disse sim para uma dessas 3 aqui, está na hora de você tratar isso com Deus. Porque é isso que vai impedir você de subir para o próximo nível. O próximo nível está quando você estiver tranquilo. O próximo nível vai estar quando Deus falar para você, abençoa. E você fala, não, Deus, isso é muita grana. E Deus fala, mas eu estou mandando você fazer. E você fala, tudo bem, se o Senhor está mandando, eu vou fazer. Eu vou fazer. E você confia que o seu sustento não está naquilo. Porque o que vence o mamon é essa generosidade radical que Deus coloca no nosso coração. E quando eu falo de generosidade, eu não estou falando só de dízimos e ofertas. Isso também. Quem entende o que a gente está fazendo aqui é um dizimista, é um ofertante. Mas não é só disso. Deus está nos desafiando a ser generoso em vários momentos da nossa vida. Às vezes não só com dinheiro, ensina alguém a tua profissão,
Pega alguém da rua lá e vai ensinar a pessoa a trabalhar. Vai pegar uma pessoa e vai dedicar um pouco da vida dela para discipular essa pessoa. Vai tirar essa pessoa do caminho mau. Vai ensinar, vai gastar tempo com ela. Isso também é generosidade. E isso é um antídoto para a gente vencer, sabe? Reserva um pouco do que você tem para dar. O que parece pouco pode ser muito para o outro. Seja ofertante fiel. Coloca isso na vida do teu coração, de abençoar o reino de Deus. Tenha alegria em poder dar projetos abençoados, sabe? Quando você hoje, olha o que eu vou falar aqui, vou liberar uma palavra aqui que eu creio que é de Deus. Quando o teu salário virar o seu dízimo, você vai ficar feliz? Aqui que está o segredo, porque se você ficar triste quando o teu salário virar o seu dízimo, ficou claro o que eu falei? É porque alguma coisa está errada, porque você devia ficar feliz, porque o seu salário hoje é o seu salário, e ele vai virar o teu dízimo, quer dizer que você vai ganhar 10 vezes mais. Mas isso eu já vi acontecer na igreja. O camarada chegar para mim e falar assim: camarada, Deus prosperou. Aí ele fala assim: não, mas isso aqui agora, meu dízimo é muito alto para dar. Hello, você não ganhava nada, irmão. Foi Deus quem fez isso na sua vida. Foi a generosidade que te trouxe aqui. Quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? E eu vou aqui, ó. Quando você olha para isso, você precisa entender algumas coisas. Primeiro, vamos tratar o nosso coração. Você não precisa ter essa relação com recursos financeiros, com as coisas, essa relação de controle, essa relação de medo. Deus vai fazer você prosperar no momento que você estiver se relacionando com Ele e não com dinheiro. Segundo lugar, Deus não abençoa, não derrama dinheiro para as pessoas. Deus abençoa visão, projeto, coração. Você não entendeu o que eu falei? Deus nunca chegou para mim e falou assim: vou te dar dinheiro. Deus falou assim: faz isso. E quando eu faço, Deus envia o recurso. Quando eu não faço, o recurso para. Não é assim? Quando Deus fala abençoa, você abençoa, Deus vai dar recurso. Posso contar com você para ser uma pessoa naquele ministério? Pode, Deus vai dar recurso. Posso contar você para servir? Pode, Deus vai dar recurso. Agora, quando você quer o primeiro dinheiro, aí você vai falar para mim: mas tem muita gente no mundo que é próspero, que é rico financeiramente. Não entenda a riqueza como prosperidade. São coisas diferentes. Tem muitas pessoas ricas que não são prósperas. Sua casa é dividida, sua família é destruída, seus filhos estão perdidos, sua vida emocional é uma destruída, seus não conseguem sentar numa mesa e conversar, porque só sai briga. Isso não é a prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus vem com a paz, vem com a alegria, vem com a certeza que você está fazendo o que Deus mandou você fazer. E vem com os recursos que você precisa para fazer o que Deus mandou você fazer. Essa é a prosperidade de Deus. Então, para eu ir para o meu final aqui, há algumas coisas que são importantes. Não precisa ter culpa de prosperar. Tira isso da sua cabeça. Dinheiro é sujo. Dinheiro vai me levar para o mal. Você vê que o texto que eu li aqui é bem interessante. Timóteo está sendo ensinado por Paulo não a falar mal dos ricos, não a criticar os ricos. Ele não falou, critica os ricos. Ele falou, ordena eles, ensina eles que eles não sejam idólatras da riqueza. É isso que ele está falando. Mas o dinheiro, querido, que Deus derrama na sua vida é bênção para você. Só que você precisa entender que a fonte é de Deus. De novo, falei de novo. Agora, você precisa entender que não tem que ter culpa por prosperar. Porque você vai ser apenas um canal de Deus na vida de algumas pessoas. Como é bom quando a gente tem, por exemplo, um parente nosso, não sei se você teve isso na sua família, que era um pouco mais próximo, que ele paga a faculdade de todos os sobrinhos e netos. Que bênção! Que você seja esse. Como é gostoso, às vezes, ter pessoas que vão assim, que se juntam, empresários que se juntam, 2, 3 amigos, e falam, vamos pagar a faculdade, vamos pagar ensino profissionalizante, e vai pegando jovens assim, vai investindo. Deus pode usar você para fazer isso. Ou se você prosperar, você vai ser o dono de tudo. Ninguém vai poder ser abençoado. Você quer o controle, você precisa lidar isso com Deus. Agora, você não precisa ter culpa. Se Deus está derramando bênção na sua vida, pergunta para Ele, Deus, por que o Senhor está me abençoando tanto? E fica feliz, porque Deus está confiando em você coisas novas na sua vida. Tem muita gente que quando prospera se sente culpada. Ou se não tem um medo que vai acabar. Meu Deus, isso vai acabar.
Eu acredito que quando Deus dá, Ele sempre dá na sua vida. Eu acho que acaba quando você idolatra isso. Mas se você não idolatrar e Deus estiver usando, Ele vai te usar para abençoar outras pessoas. Agora, a verdade é que esse é um assunto na igreja que a gente às vezes não consegue tocar. Por quê? Porque tem muita gente hoje que idolatra o dinheiro dentro da igreja. Pronto, falei. Não é verdade o que eu disse? E não, você não precisa ser rico para idolatrar o dinheiro. Eu já conheci pessoas muito, muito pobres que idolatravam o dinheiro. Que faziam tudo por dinheiro. Você já conheceu? Agora, se Deus está trazendo prosperidade na sua vida, não fique se sentindo culpado. Agradeça a Deus. Fala, obrigado, Senhor. Obrigado por esse negócio que eu fechei. Eu acredito, tem um amigo meu que sempre ora isso, eu aprendi com ele, que os melhores negócios de São Paulo estão passando aqui, ó. Estão aqui. Vou explicar para você não entendeu, né? Aqui tem internet passando, tem rádio passando, frequências, ondas, não é? Está passando aqui, televisão, não tem? A gente não vê porque a gente não está com o receptor correto, né? Mas se você tivesse com rádio aí FM, você escutaria o programa da Quírios 96.5, já fiz meu comercial, né? De segunda, terça e quarta. Mas você escutaria, mas é rádio. Se você tiver com internet, você escuta no YouTube, não é assim? Agora, se você estiver na rádio e quiser escutar o YouTube, não funciona, são frequências diferentes. Está fazendo sentido o que eu estou falando para alguém? Agora, se você tivesse no rádio do seu carro e ele não tem algum programa, nenhum aparelho que sintonize televisão, você também não consegue assistir a televisão. É verdade ou não é? E também, se o seu programa de rádio no seu carro assiste televisão também, você tem lá uma TVzinha no carro, glória a Deus por isso, né? Mas você não tem YouTube, percebe? Porque cada frequência precisa de algo diferente para você se conectar. Pois bem, eu acredito que os melhores negócios estão passando aqui, ó. E Deus vai te colocar na sua mão o receptor, a frequência, que você vai se conectar. E por que os melhores negócios que estão passando aqui não podem ser para os filhos de Deus? Por quê? Porque eles não sabem lidar com a riqueza que Deus quer derramar. E é isso que eu estou ensinando você. Então eles estão passando aqui. Ok? Eu não sei, quantos aqui tem uma empresa? Levante a mão, quem tem empresa aqui? Deixa eu falar para você, está passando clientes aqui e Deus vai colocar na sua mão, Ele vai colocar a recepção na sua mão. Quantos aqui são funcionários aqui de alguma empresa? Levante a mão. Deixa eu dizer para você, tem pessoas lá, o seu chefe está procurando você, ele está precisando de alguém, está precisando de um líder, ele vai abençoar você, ele vai precisar promover você e ele vai reconhecer em você a bênção de Deus. E quando a bênção de Deus chegar na sua empresa, no seu trabalho, você vai dizer, ok, eu já sabia disso, Deus já me preparou para isso, e Ele me chamou aqui para servir, porque eu sou um servo de Deus, e eu não sou servo do mamon. Posso ouvir glória a Deus por isso, meu irmão? Quem trabalha em hospitais aqui, levante a mão. Deixa eu falar para você, queridos, Deus coloca vocês lá, e como é uma bênção ter gente da área médica na nossa vida. Já ficou doente alguma vez? Já teve algum enfermeiro cuidando de você? Eu já tive. Então eu sei que assim, eu não sei se essa expressão talvez seja ruim, mas são verdadeiros anjos, né? Porque você está morrendo lá e o cara está lá cuidando de você. Aleluia, glória a Deus para a sua vida. Então Deus vai derramar boas estratégias, bons negócios, para que você seja bênção na vida de milhares de pessoas. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Então esses negócios estão passando. Por que Deus não pode dar isso para os seus filhos? Por que Deus não pode? Porque muitos deles se perdem. Primeira coisa que a pessoa que é cristã, quando Deus começa a derramar dinheiro, vou comprar um negócio, vou uma casa, um sítio, não sei o quê, e não vou mais na igreja. Pastor, não dá tempo para ir na igreja porque eu não tenho mais tempo para ir à igreja. Eu me lembro do meu irmão Pascoal. Meu irmão Pascoal é muito jovem. Uma mulher procurou meu irmão Pascoal. Falou, pastor, minha vida está tão difícil. Por quê? Porque meu marido ganhou tanto dinheiro esse ano. E aí a gente comprou uma casa nova. Ele mesmo, mas é uma bênção, né? Mas aí tivemos que mobiliar, ficamos fazendo um monte de compras e tal. Mas irmã, isso é uma bênção. Mas aí por causa disso a gente não vai na igreja, porque a gente também tem que fazer algumas viagens, nós prosperamos muito. Nossa, que bênção, né? Ela mas está tão difícil, pastor, está tão complicado. Meu irmão, com muita sabedoria, olhou para a mulher e falou assim,
Amém, irmão? Eu vou orar para Deus tirar tudo. E aí quando Deus tirar tudo, você vai buscar Deus. Não, pastor, não faz isso. Porque a gente se perde no que Deus quer fazer. Pois bem, eu preguei tudo isso porque eu creio nisso. Está chegando o tempo de você colher o que plantou. E você precisa aprender a colher o que plantou, e guardar, e preservar o que Deus está colocando. Chega de receber e perder, chega de prosperar e cair, chega de crescer e voltar para trás, chega de ficar com um pouquinho, achar que a última pessoa, a pessoa mais importante da família. Não é, isso não é do que te define. O que te define é a presença de Deus. Você foi chamado por Deus para ser aí aquele que vai abençoar pessoas, e Deus precisa de gente que vai ser a resposta da oração de alguém, e Ele vai usar você da estética, para levantar a moral, para trazer de volta a autoestima de gente que não tem. Você, querido, da enfermagem, Deus vai usar você para cuidar de gente, querido, e vai abençoar você financeiramente com estratégia. Deus vai trazer você que trabalha aí no comércio, que trabalha para ser a resposta da oração, do RH, para ser bênção na vida das pessoas. Por quê, querido? Porque Deus levanta ainda pessoas para abençoar. Mas lembra sempre que a glória é dele, que é Ele quem te sustenta. Agora você precisa entender o que nós vamos fazer. Nós vamos encerrar agora, mas preste atenção. Olha o que eu vou dizer. Tudo isso foi uma palavra. Agora você vai entrar em guerra. Porque a palavra precisa gerar fruto dentro de você. Você precisa ir para casa agora e falar: Deus, vamos acertar essa relação. Na minha casa, a mamãe, ela era uma bênção, mas a minha mãe tinha uma relação com dinheiro terrível. Terrível. Ah, meu Deus, você não sabe. Minha mãe passava embaixo da ponte e falava assim: nós vamos morar aqui. Falava: não, eu 14 anos, mas não vou morar aí não. Vai, mas a gente vai morar, você vai ver. A relação com o dinheiro da minha mãe era terrível. Eu precisei um dia sentar e falar: Deus, isso não me define. É o Senhor quem me sustenta. É o Senhor quem cuida de mim. Você percebe? E às vezes isso tem que ser uma batalha no secreto. Deus, eu cansei de prosperar e retroceder. Conserta em mim. Te ensinei 5 coisas que você precisa cuidar. Pega essas 5 coisas essa semana e você vai orar. Fala: Deus, em primeiro lugar, eu não vou ser arrogante quando o Senhor me abençoar. Em segundo lugar, eu não vou confiar na riqueza. Em terceiro lugar, eu vou sempre me lembrar que o Senhor é a fonte. Em quarto lugar, quando o Senhor me abençoar, eu vou abençoar os outros e vou ser generoso. Em quinto lugar, todas as vezes que eu abençoar, eu estou ajuntando tesouro no céu, porque o Senhor disse que estivesse preso e não foste me visitar, então eu quero ser aquele que vai socorrer aquele que está preso. Tive fome e não me deste comer, eu quero ser aquele que vai ter o recurso para dar o que comer. Senhor, eu quero ser aquele que ajunta dinheiro. Aí você orou uma vez, glória a Deus, mudou? Não mudou. Volta lá de novo no primeiro passo e fala: Deus, eu quero dizer para o Senhor que quando o Senhor me abençoar, eu não quero ser orgulhoso, eu não vou ser orgulhoso. O dinheiro não é o problema, é eu que sou o problema. O dinheiro não existe, são só papéis que a gente usa para fazer negócios, mas o Senhor pode derramar os maiores negócios, porque isso não vai definir a minha vida. Eu não vou ser orgulhoso. Segundo, Deus, eu já aprendi que eu não confio na riqueza, ela é instável, ela muda, os governos mudam, as pessoas mudam, mas a minha fonte é o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. Senhor, em terceiro lugar, eu quero declarar que sempre eu vou entender que tudo é o Senhor, não é o patrão que me paga, não sou eu que sou inteligente, não é eu que tenho boas ideias, é o Senhor que ilumina o meu caminho, é o Senhor que abençoa a minha vida. Aí você volta lá e fala: quarto, Deus, toda vez que o Senhor me abençoar, aleluia, toda vez que o Senhor derramar a bênção em mim, eu vou ser generoso, eu quero ser a resposta da oração, eu quero ser o patrono, eu quero ser aquele que patrocina, porque o Senhor vai usar, eu quero ser aquele que socorre, eu quero ser aquele que abençoa, o Senhor vai me usar. Em quinto lugar, eu vou usar essa riqueza para juntar tesouros do céu, eu vou fortalecer a fé, eu vou abençoar o reino, eu vou sustentar missionários, pode usar a minha vida. Aí você orou o segundo dia, você fala: aleluia, estou liberto. Não está. Terceiro dia, aleluia, você volta lá. Primeiro, Deus, você entendeu?
E aí começou a abençoar. Começou a ser abençoado. Aí essa é outra pregação, não vou pregar hoje, mas outra pregação. Aí você começa a lutar contra a soberba da vida, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. Mas essa é outra pregação. Agora você aprendeu a se abençoar. Aí começou a pingar lá, primeiro cliente. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí você fez aquela venda que você nunca fez na vida. Você chega em casa e fala, mulher, eu tô terrível. Não, não tá não, foi Deus que te deu. Você não... Volta pro quarto lá, fala, Senhor, caiu, o Senhor deu um pingou, eu já estou errado. Volta, o Espírito Santo fala, não fala? Ele vai falar com você. Você fecha a porta do quarto e fala, Deus, estou errado. Ó, o Senhor me abençoou, já freguei na minha mulher, já cantei de galo, falei que nós íamos sair para comer. Está entendendo o que eu estou pregando? Não? Tem alguém entendendo aqui o que eu estou pregando? E aí você vai lá falar com Deus, Deus está aqui. Por quê? Porque eu sei que o Deus da minha vida jamais vai ser mamon. O Deus da minha vida é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu amo a Jesus e eu sou servo de Jesus. Aí Deus vai te dar umas provas. As provas é uma benção. Você está lá comendo seu hambúrguer gourmet, 3 carnes no pão. Antigamente você comia aquele bem fininho assim, agora você come gourmet, 3 carnes. Aí passa uma pessoa do teu lado e fala assim, oi tio, dá um teco aí. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, meu irmão? Aí você fala, Deus, salivando pelo hambúrguer. Você fala, Senhor, eu falei que eu ia ser um instrumento de bênção. Você está com fome, menino? Tô. Não vai dar dinheiro não, porque eles gastam bobagem. Está com fome? Então vem aqui que eu vou comprar um lanche para você. Aí você fala, vou comprar um lanche. Toma o meu aqui que eu compro outro para mim. E aí eu vou dizer para você, começou a vencer. Está começando a ser pronto para se abençoar. Mas eu sei o que você está pensando. Você está pensando, pastor, mas isso aí é para quem tem dinheiro para comprar um hambúrguer gourmet. Eu estou ensinando você que você nunca vai ter se você não aprender. Fez sentido, né? Só não entendeu quem não quis, né? Você não quis, problema seu também. Mas, presta atenção. Cada um com seus problemas, eu estou ensinando. Não quer aprender? Eu entendi um dia isso. Eu não sou o dono de nada. Dinheiro não existe. O meu dono é Deus, que não é o dono do dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata, porque dinheiro não existe. Não, você não entendeu. Deixa eu explicar isso aqui. É um conceito super filosófico. Por que Deus na Bíblia não diz que Ele é o dono do dinheiro, mas do ouro e da prata? Porque o dinheiro não existe. Se Ele fosse dono do dinheiro, Ele perguntaria qual o dinheiro? Do dólar, do real, da libra? Mas Ele diz que Ele é aquilo que baliza todo o dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Antigamente, hoje não que virou bagunça, mas antigamente, para você poder ter dinheiro no país, você tinha que ter uma reserva em ouro. Você entendeu isso ou não? Hoje não, hoje os Estados Unidos quebrou, depois que ele quebrou, ele inventou um outro tipo de sistema, que ele fala que não precisa ter reserva, mas antigamente era assim, para você emitir R$1, $1, você tinha que ter uma reserva em ouro, entendeu? Hoje não tem. Então Deus nunca falou que Ele é o dono do dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do que regula todas as coisas. E se Ele é o dono de tudo, Ele faz com aquilo que Ele tem, o que Ele quiser. Quem recebe essa palavra hoje da sua vida? Se Deus falou com você aí, você está pronto a receber as bênçãos de Deus? Fica de pé no seu lugar, quero orar com você. Quero clamar pela tua vida. Tem muita gente que acha que se ele for abençoado financeiro, isso não é espiritual. Por isso que é tão difícil falar sobre questões financeiras. Tem muita gente que acha que separa assim, a vida financeira da vida espiritual. Você já viu gente fazer isso? E quando você fala de vida financeira, eles falam assim, não, eu não preciso disso. Ok, você vai viver com o que você quiser viver. O que eu estou ensinando a você é que Deus não tem problema de abençoar você. Muitos casamentos acabam porque a vida financeira está destruída. É verdade o que eu estou dizendo, não é? Muitos casais brigam porque falta sustento. Muitas crianças sofrem porque seus pais não se precaveram para o futuro. Deus vai nos ensinar a viver de forma plena e abundante. E aí você junta com tudo que eu ensinei do Bob.
nada de ostentação, nada disso. Você vai ser um instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Você recebe essa palavra? Quem recebe? Levanta a mão. Se você recebeu, levanta bem alto sua mão e diga assim: Senhor, eu aprendo com a tua palavra que o dinheiro não me define. Eu aprendo que o meu sustento vem das tuas mãos, e eu aprendo que o Senhor abençoa para ser generoso. Então eu estou pronto para receber todas as promessas financeiras que o Senhor tem na minha vida. Feche os seus olhos agora. Senhor, traz os negócios agora. Traz para aqueles que são curados as oportunidades. Muda os ciclos. Aqueles que se sentem velhos hoje para receber bênçãos, que outras promessas comecem a se cumprir, que os levem a entender que o Senhor é o mesmo ontem e hoje, e que o Senhor não esquece as promessas que o Senhor fez. Pai, toda essa malignidade que a igreja hoje tem vivido, por essa idolatria ao dinheiro, seja quebrado hoje. Que os verdadeiros possam ser prósperos para abençoar o teu reino. Que muitos aqui se levantem, Senhor, hoje como instrumentos teus para ser a resposta à adoração de alguém na vida financeira também, em nome de Jesus, amém. Dá um brado aqui, dá um glória a Deus, exalta o Senhor, aleluia. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.